Bom dia. Hebreus 5. Livro de Hebreus, né? Carta aos Hebreus, capítulo 5. O que ocorre? O Hebreus é um livro que nós não sabemos ainda quem escreveu. Bom, sabemos que foi Deus, era do Espírito Santo. O escritor dele foi guiado pelo Espírito Santo para escrever. Mas a pessoa que foi usada, nós não sabemos quem foi. Uns falam que poderia ter sido Barnabé ou outros. Mas qualquer coisa que nós falarmos seria especulação. Também faço questão de lembrar, eu sempre já comentei sobre isto, que a Bíblia, originalmente, ela era escrita de uma forma direta. Coisa recente é quando conseguiram, então, dividir ela em capítulos. Um francês fez isso. Então, dividiu toda ela, capítulo 1, 2, 3, 40, sucessivamente. Posteriormente, para ficar mais, ter um entendimento melhor, um outro francês, então, conseguiu separar em versículos. Então, capítulo e versículo não é coisa tão antiga. Então, hoje nós vamos ler o Hebreus 5, mas como é um capítulo pequeno, só com 14 versículos, eu quero falar bem rápido sobre ele, porque nós vamos finalizar no 6, em Hebreus 6. Então, começar no 5 para finalizar no 6, só para que possamos ter um entendimento claro. Versículo 1 do capítulo 5 diz assim: Porquanto todo sumo sacerdote, sendo escolhido dentre os homens, é designado para representá-los em questões relacionadas com Deus, a favor da humanidade, a fim de oferecer tanto dons quanto sacrifícios pelo pecado. Estão dizendo que o sumo sacerdote, a função do sumo sacerdote, né? Ele é escolhido, é uma pessoa comum, escolhida no meio dos homens, como um homem comum. Ele é escolhido para oferecer, né? Clamar pelo pecado do povo e também oferecer dons, né? Os dons de Deus. É uma pessoa que recebe a autoridade dos homens, né? Para tratar das questões, como diz, relacionadas a Deus. É para representar Deus, tá? A função, eu sempre faço questão de lembrar que a função de um pastor não é falar da vida particular dele, sem falar do reino. Ele tem que ser um homem de Deus, uma pessoa que vive no reino de Deus, para ele falar do reino, trazer a mensagem do evangelho, não dele mesmo. Versículo 2, ele é capaz de compadecer-se dos que não têm conhecimento e se desviam, considerando que ele mesmo está rodeado de fraqueza. Ele tem condição de entender o ser humano, ele tem condição de compreender, porque é um humano como outro qualquer. E por esse motivo deve oferecer sacrifícios pelo pecado, tanto do povo quanto em seu próprio favor. Ninguém, portanto, toma esta honra para si mesmo, senão quando convocado por Deus, como aconteceu com Arão. Desse mesmo modo, Cristo não buscou para si próprio a glória de se tornar um sumo sacerdote, mas foi Deus quem lhe declarou: Tu és meu filho, hoje eu te gerei. Então, o sumo sacerdote, assim como hoje nós falamos o pastor, não é ele que se faz um pastor. O pastor verdadeiro mesmo é aquele que é chamado, é convocado por Deus. Tem muitos aí que se fazem pastor por N motivos, uma série de interesses, tá? Mas não são legítimos. O legítimo é aquele que é convocado por Deus, ele sabe qual que é a missão dele, tá? Assim também Jesus Deus convocou o filho dele e enviou o filho dele, que veio como sumo sacerdote. Como ele diz, Tu és meu filho, hoje eu te gerei. Versículo 6.
E revela em outra passagem: tu és sacerdote para todo sempre, conforme a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque foi aquele sacerdote que apareceu no início da Bíblia, lá em Gênesis, para receber os dízimos de Abraão. Só depois que Abraão devolveu o dízimo a Melquisedeque é que veio a bênção, que veio o Isaac. Então, esse Melquisedeque lá já prefigurava Cristo. Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em clamor e com lágrimas àquele que o podia salvar da morte, tendo sido ouvido por causa da sua reverente submissão. Mesmo considerando o fato de ele ser o Filho de Deus, aprendeu obediência por intermédio das aflições que padeceu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte de salvação eterna para todos quanto lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Jesus foi obediente até a morte. Nós sabemos disso, Jesus é o nosso exemplo de obediência. Se nós queremos vencer, nós temos que aprender com ele. Ele obedeceu seu pai o tempo todo e já ali no final, ele sabendo o que iria acontecer, ele sabendo que ia ser preso, sabendo que ia ser morto, ele chorou diante de Deus. O desespero dele foi tamanho. Ele, como pessoa, como ser humano, como homem, o desespero foi tamanho que o seu suor transformou, suas lágrimas em sangue. Isso porque naquela aflição, naquele estresse, naquele desespero, os seus poros, ali em cima, pequenas veias, estouraram e saíram sangue. Isso é algo explicado normalmente pela ciência, diante do desespero. Então ele chorou, ele orou a Deus, ele clamou por 3 vezes, falou: Senhor, se for possível, afasta de mim esse cálice, vocês não deixam que eu seja preso, que eu seja morto, mas que seja feita a sua vontade. Então, é exatamente o que eu falei. Isso ele ofereceu, durante seus dias na vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em clamor e com lágrimas, aquele que eu podia salvar da morte. Jesus fez isto, mas existia um plano de Deus e ele submeteu, falou: não, é que seja feita a sua vontade. Ele foi obediente até a morte, e sua reverente submissão. Mesmo considerando o fato dele ser o Filho de Deus, ele aprendeu obediência por intermédio das aflições que padeceu. Ele aprendeu obediência. Jesus foi obediência. E nós gostamos de falar, não, que nós somos filhos de Deus, nós somos, Jesus é isso e aquilo, mas nós não somos obedientes. Esse é o problema, por isso que nós não somos vencedores. Jesus é vencedor, foi vencedor porque ele foi obediente ao Pai. E por isso ele recebeu o título, nomeado, ele é o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. Ou seja, daquele primeiro que apareceu Melquisedeque, já prefigurava ele. Versículo 11. Quanto a isso, temos muito que ensinar. Assunto difícil de explicar, especialmente que vos tornasse indolente a aprender. Olha, eu tinha que falar mais sobre isso, explicar mais sobre esse assunto. Mas acontece que as pessoas ainda não estão preparadas para aprender, porque são negligentes em meditar na palavra de Deus. A maioria não lê, não medita na palavra de Deus. Então tornaram-se negligentes. Então tem dificuldade para entender, para discernir o que está escrito, o que nós estamos explicando, o que nós estamos falando aqui. Porque são um assunto muito sério e as pessoas tendem a querer agir de acordo com a carne, de acordo com a emoção, a vontade carnal. Por isso ele já está explicando. Versículo 12, ele diz: apesar de que a essa altura já deveis ser mestres, ainda estáis precisando de alguém que vos instrua mais uma vez quanto aos princípios elementares da palavra de Deus. Voltaste a necessitar de leite quando já devias estar recebendo alimento sólido. Pessoas estão há anos aí na igreja, anos e anos, e não conhecem nada do Evangelho. São pessoas preguiçosas, indolentes.
nós temos exemplo, tem pessoas que dizem que tem anos aí na igreja e falam, não, agora que eu vim descobrir a questão do casamento. Ainda ontem eu estava discutindo com uma senhora no telefone, ela falou, não, mas eu sou evangélica há mais de 16 anos, eu conheço. E eu digo, mas você não sabia casar? Não, esse assunto é outra coisa. Não, não é outra coisa, é o evangelho. É o evangelho, eu tenho que descobrir, eu tenho que saber tudo sobre o evangelho. Se eu tenho tantos anos assim no evangelho, eu tenho obrigação, eu tenho o dever de conhecer, eu tenho o dever de saber. Então, não existe desculpas. E é exatamente o que ele está falando. As pessoas estão precisando ainda de leitinho, igual criança, bebê. Sendo que agora está comendo alimentos sólidos mesmo. Era para ter conhecimento maior, um conhecimento pleno da palavra de Deus. Não tem ainda porque ainda são carnais, ainda são preguiçosos e não dedicam a buscar conhecimento. Quando nós buscamos conhecimento, o Senhor nos revela, nós temos entendimento. Versículo 13. Ora, quem precisa alimentar-se de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. No entanto, o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante da fé, tornaram-se capazes de discernir tanto o bem quanto o mal. Leite é para quem está começando, ele tem que estar ensinando as coisinhas básicas do Evangelho. Agora, quem conhece o Evangelho está preparado para discernir, para conhecer, para entender a bondade de Deus, o amor de Deus. Tem condições de entender até por que o mal sobrevém, por que acontece o mal em nossas vidas. Tem condição de compreender isto e não ficar no choro, no desespero. Não, Deus não pode fazer isso, é maldade. Deus é bonzinho, ele tolera tudo, ele aceita tudo, que não é essa a verdade. Nós temos um Deus que é juízo, nós temos um Deus que julga, nós temos um Deus que ele que manda pro inferno. Não é o diabo, nós temos que entender que o inferno nada mais é do que a prisão do diabo. Então nós temos que procurar crescer espiritualmente, entender o Evangelho, entender o porquê que a Bíblia fala que Jesus é o sumo sacerdote. Temos que procurar entender quem foi Melquisedeque. Inclusive falando sobre isso, você vai entender também a importância até do dízimo, que poucas pessoas conseguem entender, relacionar uma coisa com outra. Aí nós temos condição de saber também que existem questões que são imperdoáveis, tá? Que existe pecado que não tem perdão. Tudo isto, se você buscar conhecimento na Bíblia, revela. A palavra de Deus nos revela. Mas aí nós procuramos agir de maneira como criança, leitinho. Não, Deus sempre vai perdoar, ele é amor, ele é assim, não é. Não, se eu orar, só se eu orar, Deus abençoar, não, ele é obediência. Jesus venceu, não foi porque ele orou muito não, mas porque ele foi obediente até o final, até a morte em cruz. Agora nós vamos passar para o capítulo 6, tá? O versículo 1 do capítulo 6 diz assim: sendo assim, considerando conhecidos os ensinos básicos a respeito de Cristo, prossigamos rumo à maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atitudes inúteis e que conduzem à morte da fé em Deus. Vírgula. Então presta atenção. Então, diante do que nós ouvimos agora, diante do que nós lemos, diante do que nós meditamos, né? Então, nós vamos conhecer o conhecimento do ensino básico, tá? O básico de tudo, a respeito de Cristo, conhecimento básico. E para nossa vergonha, a maioria dos evangélicos sequer tem o conhecimento básico de Cristo. Mas tendo isso, nós temos que prosseguir rumo à maturidade, sem lançar novo fundamento do arrependimento. Sem lançar novo fundamento do arrependimento de atitudes inúteis. As pessoas falam, não, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo, eu vou me arrepender, sempre tenho oportunidade de me arrepender. Não, não é assim. Vamos entender o que é isso. O João fala muito sobre isso, fala, tem pecado
que é para a morte, por isso vocês não devem nem orar, porque não tem salvação. É fundamento de atitude inútil que conduz à morte da fé em Deus. Da instrução acerca de batismos, da imposição de mão, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Sigamos, pois, avante, se Deus o permitir, faremos isto. Então nós temos que entender tudo isso sobre a respeito de Cristo. Nós temos que entender acerca de batismo, que a maioria ainda não parou para analisar. Hoje as pessoas querem entender o batismo, por exemplo, tem igrejas evangélicas que o batismo é semelhante ao batismo da igreja católica, igual a presbiteriana, batismo com água ali no rosto, ali um pouquinho, é aspersão, não é imersão. Tem várias. Outras querem entender que o batismo, para ser válido, não tem que ser água corrente, não tem que ser no mar. Outros entendem, não, o meu batismo mesmo tem que ir lá em Jerusalém. Várias teorias. Depois também vem a respeito do batismo com o Espírito Santo. Tem muita gente falando que está recebendo o batismo com o Espírito Santo. Só porque começaram a dar uns pulos ali, fala uma língua qualquer, fica repetindo qualquer coisa. Então as pessoas ficam tudo acreditando. Não, nós temos que ter um conhecimento para nós podermos discernir essas coisas. Por isso que eu falo, não podemos ser criança, estar vivendo leitinho, não. Vamos alimentar. Alimento sólido. Vamos conhecer, vamos buscar. E aqui está. A imposição de mãos, né? Tem igrejas que não ora com imposição de mão. Não precisa não. Jesus orava com imposição de mão. Nós temos que entender isso. Nós temos que fazer isso, orar pelo outro, orar com imposição de mãos. Nós somos seguidores de Jesus. A Assembleia de Deus, por exemplo, não faz isso, não tem que, parte dela não usa. Não impõe as mãos sobre as pessoas para orar. Então, tem várias coisas. Outros já dizem que tem que ser. Outros, de vez porque o correto é você orar com a imposição de mãos sobre a cabeça. Aí tem pessoas, que ora com a imposição de mãos colocando as mãos no peito, no braço. E não é assim. Então, tem uma série de coisas que nós temos que aprender a discernir para nós colocarmos em prática. E também, tem muitos aí que dizem que eu sou evangélico há anos, mas não entendem sequer sobre a ressurreição. Sou evangélico, mas não entende como é a ressurreição dos mortos, todos que morreram em Cristo ou não. Quando eu digo morreram em Cristo, aqueles que realmente viveram em Cristo, morreram, são salvos. Como vai ser a ressurreição desse? Como vai ser a ressurreição daqueles que morreram no pecado? Como é o juízo, né? Como será o juízo eterno? Quando compareceremos diante do Senhor para sermos julgados? Então a maioria não sabe, não tem esse conhecimento, apesar de estar anos frequentando um templo qualquer. Então nós temos que aprender, nós temos que ser cristãos inteligentes, nós temos que ser cristãos, temos conhecimento, estejamos prontos, preparados para viver de acordo com a palavra de Deus, para nós caminharmos, trilharmos, peregrinarmos realmente em direção a Deus. Igual diz no versículo 3, sigamos, pois, avante. Se Deus o permitir, faremos isso. Porque tudo no mundo nós temos que fazer, até para falar, para piscar os nossos olhos, só faremos se Deus permitir, se houver a vontade dele. Agora o versículo 4, ele diz assim: ora, é impossível para aqueles que uma vez foram iluminados, experimentaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram os benefícios da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, mas apostataram da fé. Sim, é impossível que tais pessoas sejam reconduzidas ao arrependimento, tendo em vista que contra si mesmos estão crucificando outra vez o Filho de Deus e zombando publicamente dele. Então, quando às vezes nós chegamos falando, olha, aquela pessoa ali não tem perdão, aquele pastor não tem perdão. Que é isso, você está julgando, está fazendo? Não, nosso julgamento tem que ser de acordo com a palavra de Deus.
se você sabe que não, você conhece alguém, não, que se diz pastor, que se diz homem de Deus, você sabe que antes ele realmente foi um homem que foi ser de Deus, ele recebeu o batismo com o Espírito Santo, ele era cheio do Espírito Santo, mas aí ele, de maneira deliberada, né, ele foi para o erro, ele foi para o pecado, tá? Então é impossível que ele volte novamente à presença do Senhor. É um dos motivos pelos quais eu não gosto, atualmente eu não estou atendendo, eu não aceito atender mulheres ou homens. Fala, não, meu marido era um pastor. Quando vem me perguntar, geralmente eu faço uma série de perguntas para ver se realmente esse homem que se dizia pastor, se realmente era, se ele conheceu realmente o Senhor, se ele teve o conhecimento, ele recebeu o Espírito Santo, se era homem de Deus. Porque se foi e ele está no adultério, aí nós sabemos que para ele não tem mais jeito, não tem mais escapatória. O final dele realmente é a morte eterna. Então eu faço questão de fazer estas perguntas, analisar, porque também tem muitos que se auto-intitulam pastores, está à frente de igreja e tudo, mas não conhece nada do reino de Deus, não conhece o Espírito Santo, não receberam. Porque quem conhece e o Senhor já recebeu tudo isso, é impossível. A palavra começa dizendo isso. Olha o versículo 4, fala da impossibilidade. É impossível para aqueles que uma vez foram iluminados, experimentaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram os benefícios da palavra de Deus. Eles tomam o benefício da palavra de Deus. A palavra de Deus é o próprio Senhor Jesus, é o Evangelho. E dos poderes do que há de vir. Mas apostataram da fé. Foram para o erro. Foi para o adultério, para a mentira, para o roubo, para o engano. Ou estão dentro dos templos mesmo, criando campanhas mentirosas, fazendo aquilo que não deveriam, comercializando, apoiando o adultério, o recasamento e tudo isso. Para falar novamente, você vê no versículo 6, continua dizendo, mas apostatar da fé, sim, é impossível, repetindo novamente a palavra, é impossível que tais pessoas sejam reconduzidas ao arrependimento, é impossível. Elas jamais, são mortas-vivas, elas jamais vão se arrepender, elas podem voltar e falar, não, estou na presença de Deus, podem fazer orações bonitas, pode dar pulo, virar cambanhota, pode fazer o que quiser, mas elas já são mortas-vivas. É impossível de ser salvas. Porque, dando continuidade ao versículo 6, tendo em vista que contra si mesmos estão crucificando outra vez o Filho de Deus e zombando publicamente dele. Está zombando que Jesus veio e habitou em nós, mora em nós. Agora, se eu vou para o erro, eu vou para o pecado, sabendo que eu não posso, estou zombando dele. Isso é imperdoável. Estou rindo dele. Isso é imperdoável. Então, nós devemos tomar muito cuidado sobre isso. Ele continua dizendo aqui, porquanto a terra que absorve a chuva que cai de tempo em tempo e dá colheita proveitosa àqueles que a cultivam, recebe a bênção de Deus. Todavia, a terra que produz espinhos e ervas daninhas é inútil e logo será amaldiçoada, seu fim é ser lançada no fogo. Se você vive em obediência, receber do Senhor, você vai receber cada vez mais, você é abençoado, você é abençoada, está aproximando mais e mais do Senhor. Mas se você, conhecendo quem Ele é, foi para o erro, foi para o pecado, você vai ser amaldiçoado. O seu fim é ser queimado no fogo eterno. Não tem escapatória. Tá? Esse assunto, inclusive, o próprio autor ou autores dos Hebreus, porque eu acredito que é capaz de ser autor de mais de um, porque tem momento que ele cita no plural, ele cita o mesmo assunto aqui à frente, no capítulo 10, no versículo 26, ele novamente fala sobre o mesmo assunto. É só continuidade, eu estou resumindo, porque se nós fôssemos falar, esse assunto abrange, na verdade, todo o livro de Hebreus. Mas aqui no versículo 26 do capítulo 10, ele continua. Falou, porque
se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelo pecado, mas uma horrível expectativa de juízo e fogo ardente, prestes a consumir todos os inimigos de Deus. Porque se vivemos, eu conheço o Senhor, eu sei que eu não posso errar, eu sei que eu não posso fazer certas coisas, eu vou e faço, estou agindo de maneira deliberada, vivendo deliberadamente pecado, depois de eu ter recebido do Senhor que eu recebi, o Espírito de Deus, o conhecimento, tudo, se eu estou vivendo em pecado, não tem mais salvação para mim. Então quando eu tenho um vídeo até falando sobre isso, sobre a impossibilidade de algumas pessoas serem perdoadas, né? O perdão impossível. E tem pessoas que não serão perdoadas. Tem muitas pessoas que você vê por aí, são pastores, estão nos altares, estão pregando, estão cantando, estão louvando, arrepia, a música deles é boa, faz isso, faz aquilo. Mas são pessoas que não terão a salvação, porque eles sabiam que não podia pecar, eles foram para o pecado, eles continuam no pecado. Como que isso age na vida deles? Eles já não têm temor de Deus, eles já não têm medo. Ou seja, para eles é natural, pecar ou não, Deus não tem o temor. Quem conhece o Senhor, quem está na presença do Senhor, quem tem o Espírito de Deus, tem medo, tem temor do Senhor, não quer errar, ele sabe as consequências do erro dele. Agora, quem vive deliberadamente no pecado não tem salvação. Ainda não resta sacrifício pelo pecado, mas uma horrível expectativa de juízo e fogo ardente, preste a consumir todos os inimigos de Deus. São tratados como inimigos de Deus, tá? Então é sofrimento por toda a eternidade. Imagina o ser humano se tornar inimigo do Deus Todo-Poderoso, do Deus Criador do céu, da terra, de tudo. Então, temos que entender isto. Se eu tenho um conhecimento da palavra de Deus, eu não vou entrar nessa questão, não vou para o pecado, não. Porque eu sei as consequências. Há alguns momentos de alegria, de prazer aqui, não vale a pena. Nada é comparável, todo sofrimento vai passar por toda a eternidade. E as pessoas, quando falam em sofrimento, imagina esse sofrimentozinho que nós experimentamos aqui, uma dor, a perda de alguém, um sofrimento por causa da enfermidade ou por uma falta disso ou daquilo. Não, pode ter certeza que o sofrimento, nós estamos falando, é milhões de vezes pior do que aquilo que você possa imaginar. Tá? É sofrimentos terríveis. Então, se nós concordarmos com esses erros, nós concordarmos com esse pecado, sabendo que não devemos, não existe perdão. Mas o que eu estou falando agora, como eu volto lá do início, nem todos têm esse entendimento, nem todos têm esse conhecimento, porque ainda vocês estão começando na fé. Tem muitos que, não entendo isso, Deus sempre vai perdoar, como pessoas já vieram me falar. Então nós sabemos que são pessoas que ainda estão começando a caminhar na fé, independente do tempo que está frequentando aí congregações, mas não conhece realmente o Senhor. Por isso, vamos buscar conhecer, vamos procurar entender a palavra de Deus para nós termos discernimento. Versículo 28 diz assim, do capítulo 10. Ora, se aqueles que rejeitam a lei de Moisés morrem sem misericórdia mediante a palavra de acusação de 2 ou 3 testemunhas, julgai-vos quanto maior castigo merecerá quem feriu os pés do Filho de Deus, profanou o sangue da aliança, pelo qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça. Quando 2 pessoas ou 3 falam, olha, fulano fez isso de errado, cometeu adultério, ele roubou isso, só com a base naquelas 2 ou 3 testemunhas, ele era apedrejado e morto, era executado. Isto, 2 ou 3 testemunhas naquela antiga lei que Jesus cumpriu. E agora eu pergunto, quem então agora que peca de uma maneira deliberada contra o Filho de Deus acha que terá perdão? É claro que não. Não existe a menor possibilidade, porque está profanando, ferindo os pés do Filho de Deus.
profanando o sangue que ele derramou para nos dar a salvação. Está insultando, ofendendo, agravando o Espírito de Deus, o Espírito da graça. É isso que nós temos que entender. Por isso não tem perdão. Quando você peca de maneira consciente, sabendo que não deveria pecar, sabendo que você tem o Espírito Santo, não tem. Uma certa feita eu falei isso com um rapaz que ele estava no templo, falou que era do Espírito Santo, tinha cheiro do Espírito Santo, mas ele tinha ido para o mundo, voltou. Eu falei, então você não tem salvação. Ah, mas é claro que eu tenho, Deus sempre vai perdoar. Eu falei, não vai perdoar. Se realmente você um dia teve cheiro do Espírito Santo, foi para o erro fazer igual você estava vivendo, você não vai ter perdão. E nós temos visto ele pelo mundo aí que realmente. Porquanto, versículo 30, porquanto nós conhecemos aquele que declarou, a mim pertence a vingança. E em outro trecho, o Senhor executará juízo sobre o seu povo. Assim, terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Terrível coisa é cairmos na mão do Deus vivo. Então, gente, eu li hoje, o de Hebreus 5, eu li o Hebreus 6 até o versículo 8, e também li aqui o versículo Hebreus 10 do versículo 26 até o 31. As dúvidas nós esclarecemos na Bíblia, porque na verdade, se tivéssemos tempo, iríamos ler sobre Hebreus que fala sobre esse assunto, sobre esse tema. Então, se você tem em casa, busca conhecimento, leia todo ele, você vai entender que não deve de maneira nenhuma ir para o pecado de maneira consciente. Toda dúvida nós esclarecemos na Bíblia, por isso em todo tempo eu digo, leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe. Tenha um bom dia.